Putz, Dev, curioso sobre carreira internacional como Dev? O vídeo de hoje aqui é mais um bate-papo, não técnico. A ideia é eu trazer aqui minhas experiências, como eu me tornei desenvolvedor internacional, trazer algumas dicas, insights, tentar agregar um pouco para você que está querendo saber sobre essa parte. De tudo isso, aqui é o Chita. Se você gosta do conteúdo do canal, curta, compartilhe, comente, se inscreva e bora lá. Bem, deixa eu me apresentar aqui um pouco. Atualmente sou desenvolvedor Ruby, trabalho demais com Rails, adoro. Eu sou suspeito para falar de Ruby e de Rails, mas também já estudei e trabalho um pouco com JavaScript. Também já estudei PHP, Java e por aí vai. Mas atualmente sou um desenvolvedor Ruby Rails e sou extremamente feliz de trabalhar com Ruby com Rails. De tudo isso, deixa eu contar um pouquinho sobre minha trajetória, porque essa brincadeira, apesar de eu ter virado agora um desenvolvedor internacional, eu quase desisti de virar dev. Por quê? Porque eu fiquei 4 anos desempregado tentando virar dev. Eu tenho um vídeo aqui explicando mais direitinho, mas vou falar aqui por cima. Tudo começou lá comigo fazendo faculdade de ciência da computação. Eu fiz lá bonitinho, o último ano da faculdade teve TCC, eu não trabalhei, mas antes disso eu tinha feito estágio como suporte técnico na prefeitura, fiz coisas como montagem de computador, troca de peças, configuração de impressora, configuração de rede e por aí vai. Foi uma época bem interessante, eu gostei. Porém, como eu disse, eu não trabalhei no último ano e eu fui, assim que terminei a faculdade, eu fui pro mercado de trabalho tentar conseguir minha vaga como desenvolvedor, porque até ali eu falei, não, descobri, eu gosto de programar, eu quero ser desenvolvedor. E nesse momento eu descobri que eu era um cientista da computação, o que é muito legal, porém também descobri que eu não era nada dev ainda. Eu chegava nas entrevistas e eu sabia o que era um autômato, algoritmos, fazer certos cálculos, máquina de Turing, por aí vai. Porém, eu não sabia quase nada sobre o mundo de desenvolvimento. Chegavam lá, JavaScript, sabe o que é hoisting? Não. Tá, vamos fazer aqui um teste. Se eu tiver que consultar tal tabela, blá, 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 como é que você faria essa query? Horrível, meu SQL. Tá bom, que framework você já usou? Eu nunca tinha usado um framework. E por aí vai indo. Então, tomei muitos nãos. E nessa brincadeira aqui, eu vou mostrar aqui alguns cursos que eu separei. E eu fiz muito mais cursos que esses. Porém, esses aqui são especificamente os que eu fiz até conseguir a minha primeira vaga. Então, saindo ali da faculdade, eu estava tentando, levando os nãos. Minha família me ajudou. Eu fui para Kaelon. Na Kaelon eu estudei Java, aprendi, foi muito bom, legal. Fui para o mercado de trabalho e nada. Bem, depois disso eu consegui ali um desconto para a Alura. Peguei um ano de Alura, passei um ano debulhando a Alura, JavaScript, banco e por aí vai indo, vendo um monte de coisa que assim, nossa, um absurdo. Passei um ano debulhando a plataforma. Foi muito bom, evolui pra caramba. Mas cheguei no mercado de trabalho, nada, só levando não. Nossa, que eu tomei de não. Nossa, que eu tomei de não. Enquanto isso, em algum momento ali, eu conheci a Udemy, peguei um monte de curso da Udemy também sobre os mais variados assuntos de a ver com programação, TI, desenvolvimento. Estudei aqui banco, estudei não sei das quantas. Eu devo ter atualmente uns 200, 300 cursos da Udemy. Nessa época, até hoje sim, eu devo ter feito ali uns 80. Então, não fiz nem metade, não, mas já foi uma boa quantidade. Aprendi bastante demais. Mas cheguei no mercado de trabalho também, nada. E aí eu tava quase desistindo de virar desenvolvedor. Falei, eu tô 4 anos nessa brincadeira. Nada, e o tempo passando. E eu lá, a faculdade já poderia ter feito quase que uma segunda faculdade. Eu fiquei o último ano da faculdade sem trabalhar e depois 3 tentando entrar no mercado. Ou seja, 4 anos direto desempregado tentando virar dev ali. E nada. Falei, lascou. Comecei a pensar, o que eu posso fazer? Vou pegar outra faculdade e começar do zero, porque, não, 3, 4 anos eu não vou virar dev, não tem mais como. Vou, sei lá, fazer direito, advocacia, não sei. Redundante. Fui fazer administração, sei lá. Tava pensando assim, um monte de coisa que eu poderia fazer.
E aí, que ainda assim, eu ainda tava lá, tipo, tem uns cursos aqui, fazer um curso aqui, um curso ali. E eu não lembro muito bem como, mas acabei conhecendo ali o Treinar Dev. Na verdade, era o Quero Ser Dev, que é o treinamento da Campus Code. Deve estar aqui em algum lugar que eu já perdi aqui. O Treinar Dev e o Quero Ser Dev são os treinamentos da Campus Code. Só que o Quero Ser Dev era esse treinamento focado para as coisas da local web. E fui fazer esse treinamento. Eu não achava que eu fosse passar. E eu fui indo e passei. E comecei o curso. E fui indo, e fui indo, e fui indo. Terminei o curso. Eu não tinha um emprego, mas aqui eu tinha conhecido Ruby, Rails e o grande divisor de águas para eu conseguir minha vaguinha. Aqui eu aprendi a trabalhar como desenvolvedor. Não era só, sabe fazer código. Aqui eu aprendi sobre como que você faz com as equipes, a comunicação, boas práticas, engenharia de software e algumas outras coisas. Eu falei, eu não estava só sabendo código, aqui eu aprendi a trabalhar. Como que eu posso trabalhar sem causar problemas pro meu outro coleguinha de trabalho? Como que eu consigo trabalhar em equipe? Como que funciona na vida real, na prática, como desenvolvedor? Então, lá eu tinha juntado, desde a Kaelon, a Alura, Udemy, etc e tal, um monte de conhecimento técnico pesado, que vai refletir muito na minha carreira depois. Porém, eu não sabia trabalhar. E aí, juntando o conhecimento técnico que eu tinha juntado e finalmente sabendo como funciona o trabalho, etc e tal, eu juntei os dois e não tinha conseguido minha vaga. Eu falei, mas tá bom. Continuei tentando no mercado e surgiram algumas vaguinhas por aí. Eu vi uma vaguinha de Ruby ou outra, me inscrevi e teve até uma pausa aqui, uma curiosidade. Nessa época teve um colega do meu pai que trabalhava na área, ele falou, conversa com ele lá, etc e tal. E eu fui conversar com ele. E ele, não, larga de Ruby, vai pra JavaScript, tá lotado de vaga, não sei das quantas. Ruby praticamente não tem vaga, você não encontra. Se você voltar pra JavaScript, você... muito mais sucesso. Eu entendo a opinião, porém, considerando onde eu cheguei hoje, eu acho que a minha escolha de manter com Ruby foi a mais certa. De tudo isso, passado algumas semaninhas, 1 mês, 2 meses depois do final do curso, não lembro exatamente quanto tempo, eu tive a minha primeira oportunidade, meu primeiro sim para uma vaga de Ruby. Falei, nossa. Cheguei lá, era 2.200 CLT, se não me engano, mas cheguei bem na portaria no dia de trabalhar, a moça do RH me mandou mensagem falando, então, como você não tem experiência, etc e tal, blá, a gente pode acertar então em 1.800? Cara, eu tava 4 anos desempregado, eu não conseguia mais nada, eu não tava entrando, não ia ser eu a recusar uma coisa dessa. Falei, não, topo. E aí, não foi uma experiência agradável, fiquei 2 semanas, 2 semanas cravado, tive alguns probleminhas lá dentro, não foi nada agradável como estava sendo a gestão lá do lugar, e acabei nem assinando contrato. Então, oficialmente nem trabalhei de fato lá, vamos dizer assim. E eu falei, não, lascou. Meu Deus, 4 anos finalmente dá ruim assim. Eu comecei a ficar irritado. Porém, algo que eu vou falar mais lá na frente, eu tava deixando ali pronto meu LinkedIn, coisa assim, e uma empresa me abordou ali no LinkedIn e falou, e aí, a gente precisa de um Dev Ruby, topa uma conversa? Eu tava azedo. Nossa, eu tava azedo depois de tudo isso. Falei, vamos. Entrei lá pra conversar e... pra minha surpresa, eles realmente me contrataram. Eu fui horrível na entrevista. Eu tava ruim. Sim, eu não era mal educado, mas eu tava seco, sabe? Já descrente, seco, etc e tal. E eu passei. E comecei a trabalhar lá. E foi, assim, uma das melhores experiências da minha vida. Eu fui hiper bem tratado, eu aprendi demais. Aí eu voltei a crer, assim, na área de desenvolvimento. Pegaram um júnior sem experiência e me deram oportunidade de Ruby, etc e tal. E foi mágico. Foi um ótimo período ali da minha carreira. Bem, o tempo foi passando, porém eu sentia que eu não estava evoluindo tanto quanto queria, porque eu falei, quero ser um desenvolvedor assim,
Eu quero ser diferenciado, eu quero ser referência, eu quero ver o que os caras que estão lá no topo do desenvolvimento veem. Eu sabia que eu ainda era iniciante, mas, sei lá, eu precisava de mais, eu queria mais, eu ansiava por mais. E continuei pegando um monte de curso. Eu não estou aqui, mas tem outro vídeo que eu falo. Fiz mais um curso X, Y, Z e, bom, tentei evoluir. Até que uma hora eu caí num curso, que acho que não tem mais, era do Lucas Caton. Terminei o curso e lá no final tinha uma coisa muito interessante. Para quem chegasse no final, tinha lá que eu ia conseguir uma mentoria X, Y, Z, nunca tinha feito mentoria. Falei, tá, né? Vamos, por que não? Tá aqui no curso. E eu mandei e-mail, etc e tal. E aí eu tive outro divisor de águas na minha vida. Que eu trago aqui também, como dica, que mentorias. Nesse caso aqui foi uma mentoria ali mais de carreira, mas que fez toda a diferença na minha vida. Porque, que nem eu tinha antes, eu era o cara técnico. Aí quando cheguei aqui, eu aprendi a trabalhar. E agora eu comecei com essa mentoria a ter uma ótica de alguém que tinha anos de experiência, inúmeras experiências sobre a área, trazendo insights que eu, mesmo que parecesse simples, eu não tinha pensado, eu não tinha visto, estava ali, eu nem sabia. Então, eu gostaria demais de agradecer aqui, essa mentoria aqui com o Maurício. Uma pessoa assim, sensacional, excepcional, conhecimento absurdo. Então, pensa em alguém que eu sou extremamente grato, que se não fosse por ele, minha carreira não sei onde estaria. Então, fica esse adendo. De tudo isso, com essa mentoria eu comecei a voltar a evoluir. Falei, nossa, não estou mais estagnado, comecei a ver coisas que eu podia crescer, etc e tal. Com isso, eu acabei trocando de empresa também. Fui para uma outra empresa, evolui mais ainda, aprendi, conheci mais gente, cresci, vi outras formas de fazer, outro tipo de empresa, outro tipo de negócio, outras regras, e evolui demais. Fiz uns amigos lá que eu levo até hoje, nossa, pessoas incríveis. Porém, dado um certo tempo, novamente falei, mas ainda não é onde eu quero chegar, que ainda tem mais coisa que eu preciso cavar. E eu sinto que eu tô indo numa marcha muito lenta agora. E aí o que mais que eu posso fazer? Conversei aqui com o Maurício, etc e tal, e continuei nos estudos. Então, dá pra fazer tal coisa. Você não precisa só estudar dessa forma, você pode fazer X, Y, Z. Eu fui indo atrás. E aí que começou aquele, e se vagas internacionais? Será que, né? O pessoal fala tanto lá de fora, etc e tal, por que não? E eu comecei a me candidatar, assim, para vagas de fora. E eu tomei um monte de não, assim, absurdo. Um monte de não e não. E eu ouvi cada coisa. Assim, quando eu era pequeno, eu fiz bastante aula de inglês, anos e anos. E tava bem, já viajei para fora, sozinho, etc e tal. Mas eu tava anos sem praticar. E já teve entrevista dessa época aqui que eu tô falando, que eu, depois da entrevista, perguntei, você consegue me dar um feedback pra mulher de RH? Já me falaram, não, então, seu inglês não tá nada bom, etc e tal, você precisa treinar, pegar um curso. Isso acabou um pouquinho com a minha motivação. Eu falei, nossa, eu tô tão ruim assim. Mas, respirei fundo, passou um tempo e voltei. E aí eu continuei me aplicando, mas com menos afinco. Segui vida fazendo meus cursos. Como eu disse, certas coisas vão se pagando com o tempo. Lembra aquilo que eu fiz? Ciência da computação, Kaelon, Alura, Udemy, todos esses foram coisas que eu guardo até hoje e que são base para quase tudo que eu faço até hoje. Então, todos os conhecimentos foram me empurrando tecnicamente. Mesmo que eu tivesse ali desanimado, mas eu sei fazer isso. Mas você sei, aí resolvo. E foi indo. E aí que, ocasionalmente, vinham entrevistadores me procurando. E aí que entra outro ponto que eu comentei ali atrás, que também é interessante. O LinkedIn. Eu sempre fui deixando o LinkedIn bonitinho, arrumado, adicionando minhas coisas que eu tô fazendo. E por conta disso, muitos entrevistadores, headhunters, etc, me localizaram pelo LinkedIn. E entraram em contato comigo.
Oh, tem vaga daqui, tem vaga dali, tem vaga daqui, tem vaga dali, processo daqui, processo lá, e alguns de fora. E como disse, os de fora eu sempre ferrava, vamos dizer assim. E nada, e nada, e nada. Não passava aqui, não passava ali, anos de experiência. Só que a parte interessante, eu fui juntando ali esses anos de experiência, conhecimento, foi uma construção mesmo. Foi devagarzinho. O Maurício que me ensinou isso. É tudo uma construção. Vai fazendo sua parte, vai chegar lá. Então, eu acabei ali aceitando uma entrevista aqui, comecei a passar numa etapa aqui, mas não passava na outra, uma etapa aqui, não passava. E aí eu comecei a passar nas etapas de RH. Falei, nossa, já tô estourando. Comecei a evoluir muito na parte de entrevistas de RH. Foi bem legal, aprendi demais, vi como montar o currículo, mas ainda não passava nas outras. E aí que o grande ponto para eu não passar nessas outras é que tinha ainda mais uma barreirinha que é complicada, que é o Leet Code. Basicamente, teste de algoritmos, estrutura de dados, etc. e tal, bem específicos. E aqui no Brasil eu sinto que não é comum, então a gente não tem muito costume de treinar essa parte. Que não é necessariamente ruim. Porém, para as vagas de fora, a maioria pede. Sei de algumas que não pedem, conheço alguns colegas que passaram sem Leet Code, porém, para mim só caíam vagas que tinham Leet Code. E é aí que eu tava batendo agora nessa barreira. E não passaram Leet Code, e não passaram Leet Code. Comecei o quê? Como eu sempre fiz, fui atrás de curso de Leet Code, fui rever as coisas da faculdade, e por aí vai indo. E, bem, continuava não passando. Até que, final do ano passado, 2024, uma empresa entrou em contato comigo, falou, tem um processo para vaga de fora. E aí eu não tava tentando só assim, louco atrás disso, como eu disse. Eu só tava fazendo processo aqui quando me chamava, processo. Falei, topo, né? Por que não? Já fui meio descrente, mas topo. Bora. Teve a parte do RH, passei, e aí veio o temido teste técnico. E aí que primeiro foi uma bateria de perguntas assim, técnicas complicadas, mas passei, incluindo o que é hosting. Foi interessante. Depois disso, nessa mesma entrevista, falou, tá bom, vamos para a segunda parte da entrevista, vamos aqui pro Leet Code. Eu falei, doeu, lascou. Aí abriu ali, me mandou um link, e aí tava a câmera aberta, ele vendo o que eu tava fazendo, streamando e no Leet Code. Falei, tá bom, em inglês, fazendo Leet Code que era o meu fraco, com o cara olhando pra minha cara e pra minha tela, ao vivo. Falei, já era. Ele me deu 3 exercícios em sequência. O primeiro, básico, segundo intermediário, terceiro, avançado. O básico, era básico, resolvido, fácil. O intermediário, olhei um pouco, penso um pouquinho, resolvido. Agora no terceiro eu bambolei demais. Eu fui pra lá, fui pra cá, achei uma solução, falei, tá pronto. Aí ele olhou e falou, então, você não entendeu o enunciado. Que ali tá pedindo X, Y, Z, não o que você fez aí. Falei, nossa. E eu por dentro, perdi já não passei. Respirei fundo, olhei e falei, tá bom, vou arrumar. Aí eu me desliguei assim do que estava acontecendo, reli, falei, nossa, eu entendi realmente errado aqui, não era para ter esse retorno, então o retorno ele tá esperando isso. Modifiquei, falei, pode rodar. Aí ele rodou lá os testes, falou, legal, agora deixa eu rodar a bateria completa de testes. Rodou, falou, então, não tá passando em XYZ aqui. Falei, lavou de novo. Falei, não, já dei 2 bolas fora aqui, não vou passar. Mas tá bom. Respirei, mergulhei de novo, falei, mas nesse cenário aqui realmente eu não pensei. Modifiquei aqui. E aí que volta naquela minha primeira entrevista lá pra minha primeira vaga. Que eu passei de fato, foi legal. Eu já tava azedo também, falando, não passei nesse negócio, quer saber de uma coisa? Esquece, vou só fazer e entregar. E aconteceu uma coisa que meio que fiquei num hiperfoco ali. Falei, não, então tá bom, isso é isso deve ser isso. Não gostei disso, vou fazer dessa forma, dane-se, tá bom? Aí eu terminei, tinha olhado assim e falei, ficou bom. Aí eu pedi pra ele, roda aí. Aí ele rodou, ele passou em tudo, mas pera, o que você fez aqui? Por que você fez assim? Eu dei uma resposta que ele não tava esperando, um código que não era comum. Não era o tipo, se estuda no Leet Code decorando. Era o que eu tirei ali da minha cabeça. O código ficou um pouquinho diferente do esperado. Porém, o desempenho estava ótimo. Por quê?
Lembra que eu disse que eu também tinha estudado um pouco de lead code, coisa assim? Era um teste, um caso específico que eu já tinha treinado, já tinha batido, e então não era novidade para mim. Então eu tava confortável, vamos dizer assim. Não era algo que eu falei, não sei fazer. Eu falei, eu devo lembrar como se faz, vou fazer mais ou menos assim, assim, assado, fui junto. Então sim, os estudos, as experiências, tudo e tal, sempre se somam e sempre batem nessa hora. Falei, gente, eu tive a sorte do meu exercício difícil de lead code ser algo que eu já estava dominando. Mesmo que eu não lembrasse ali, eu já tinha o conhecimento e domínio. Então, funcionou. Ele falou, pô, legal, tá bom. Aí ele falou, tá, vou pegar aqui suas respostas, conversar lá com o RH e depois a gente dá um retorno. Aí eu falei, bom, segura um pouquinho aí, bora bater um papinho aqui só de dev para dev. Me conta aí, me dá um feedback, me conta o que você achou, se eu preciso de mais alguma coisa, porque eu tô querendo essa história de vaga internacional, não sei se eu tô pronto, bababá. E aí o cara gostou, falou, pô, beleza, não, eu entendo sim o seu negócio de comunidade, faz sentido pra mim, bababá, é legal, gosto da forma que você falou e pensou ali, você tinha errado ali o negócio, eu quase te dei a resposta, mas eu vi ali que você tava pensando e decidi deixar e pelo visto eu fiz certo porque você conseguiu e resolveu bem, ficou legal a sua resposta. Aí eu falei, pô, legal. Detalhe, isso era em dezembro de 2024, não lembro que dia. E aí foi indo. Aí veio Natal, 24, 25, e do nada veio e falou, parabéns, você passou na parte técnica. Eu falei, não acredito. Não acredito. Como eu disse, eu não estava esperando você passar nas partes técnicas. Eu não esperava. Mas acabei passando. Uma coisa que eu queria trazer aqui tem um colega desenvolvedor aqui, o Eduardo. Ao meu ver, para mim, assim, eu tomo ele como referência em lead code. O cara é bravo em lead code, então, manda muito. Queria agradecer ter conhecido ele ali no MBA e, muito bom. Lead code faz diferença para vagas internacionais, ou pelo menos costuma fazer. E aí que eu falei, bom, beleza. E aí eu fui para a última etapa, que era a entrevista com o gestor lá. E foi tranquilo. O problema que eu tive aí foi que junto com ele entrou o desenvolvedor sênior e ele não era americano. Então eu tive sérios problemas para compreender o inglês dele. E aí que ele comentava e eu, pode repetir? Eu perguntei inúmeras vezes. Foi bem difícil, ele começou a respirar fundo, tipo, sim, o gestor pediu para ele escrever as perguntas ao invés de falar, e eu falei, nossa, não acredito, depois de tudo aquilo eu não vou passar aqui. Porém, eu respondi 8 de 10 perguntas que ele fez para mim, e acertei bonitinho. Final das contas, passado mais alguns dias, veio parabéns, a gente quer fazer uma oferta de trabalho. E foi assim que em janeiro de 2025 eu me tornei um dev internacional com Ruby e com Rails. Então, voltando ali, eu estava 4 anos desempregado, falaram para eu desistir de Ruby, eu assinei e fiz tudo quanto é tipo de curso, quase desisti, mas se eu tivesse desistido, etc e tal, hoje eu não estaria trabalhando para a gringa como dev Ruby. E não estou dizendo que não existem outros caminhos, que às vezes não é melhor desistir para outra coisa, porém, eu tinha muito em mim que eu ia virar um desenvolvedor, que aquele era o caminho que eu gostava, que realmente eu gostava, assim, demais. E acabei gostando de Ruby demais, pela filosofia, pelo jeito. E falei, gente, foi uma evolução. Eu comecei com aquela pressão, não, eu quero ser desenvolvedor, etc e tal. E no final das contas, eu me tornei uma pessoa que, por conta de gostar da filosofia de Ruby, gostar de programação, gostar de ciência da computação, gostar desses desafios, ter esse perfil, por conta de tudo isso, eu me tornei um desenvolvedor. Não era simplesmente porque eu queria ser, eu me tornei um desenvolvedor para depois incorporar o cargo e entrar no mercado de trabalho. Foi uma coisa bem interessante. E é por isso que eu disse, eu não tenho um trabalho hoje em dia, eu tenho uma carreira. Eu não sou um simples desenvolvedor, eu tenho uma carreira como desenvolvedor, eu tenho uma história como desenvolvedor, eu tenho um laço com TI. É bem interessante, porque é aquela forma de você querer usar a carreira ou você ser e por conta disso você ter um emprego.
É um negócio bem interessante. Duas coisas que vão parecer que o resultado é o mesmo, porém a forma, a ótica que você trata são diferentes. É assim que eu vi que a evolução funcionou, com essa parte de mentoria, a parte de perfil, a parte da filosofia. Por que escolher essa linguagem? Não é simplesmente pelo dinheiro para virar desenvolvedor. Eu realmente gostei de Ruby. São vários pequenos passos que se somam para você notar que você fala, meu, eu me tornei algo e por conta disso eu trabalho com esse algo. Não é simplesmente eu quero trabalhar com aquele algo para ser rico, feliz, seja... Não, é interessante isso. Bem, já falei sobre minha trajetória, falei das mentorias, da vaga, do processo. E com isso aqui eu queria só terminar essa parte de observações. Os conhecimentos que eu trouxe lá do passado fizeram e provavelmente vão fazer toda a diferença até hoje. Que eu disse, só o fato da ciência da computação lá, eu saber o que eu estava fazendo, a base de que eu tive sólida com Java, depois todo aquele ano intenso, absurdo com a Alura, me trouxe conhecimentos demais. JavaScript, então, até hoje eu consigo me virar muito bem por causa desse cara aqui. Os conhecimentos que eu aprendi ali com a Udemy, diversos, X, Y, Z, com os mais diversos tipos de professores, com mais diversos tipos de mentalidade. O TreinaDev que me ensinou como trabalhar. E aí que meu ponto, que nem eu disse aqui, mentoria que moldou tudo, falou, beleza, ao invés de ser tudo um monte de coisa jogada, vamos direcionar o que você quer. Eu já passei por esse caminho, eu consigo te direcionar. E aí vem os próximos passos. Como eu disse, conheci o Eduardo, estou fazendo o MBA de Ruby, e falei, beleza, qual que é a próxima coisa que eu tenho que seguir? Vamos ver a parte acadêmica, o que está faltando. E não só por isso. Conforme eu estou tendo as aulas, eu tenho feito muitos amigos de Ruby. E, cara, cada pessoa com cada história, cada conhecimento, cada coisa adicionar. Chega na aula e fala, o professor fala A. Eu falo, nossa, que legal, eu vi B. Aí vira um colega, e aqui a gente faz C. Vocês não têm noção de como isso enriquece para aprender e conhecer. E falar, nossa, eu não tô vendo mais só as coisas da minha empresa. Tô vendo fora da minha bolha, de outras empresas, outras formas de pensar, outras pessoas com outras 1000 experiências, anos de... Falei, gente, é impressionante. O Thiago que trouxe a biblioteca ali dele. Falei, gente, o framework ali. Falei, gente, é cada coisa impressionante, assim. Pessoas absurdas que trazem conhecimento. Então, fica aqui os meus insights. Cuide do seu LinkedIn. Estude, porque você vira sem perceber o que você vai trabalhar com. Você não trabalha de fato assim e vira aquele profissional. Claro, pode acontecer, mas você quer o caminho feliz? Vai estudando, vai vendo quem você é e buscando o conhecimento em torno do que você é. E aí você vai evoluir muito e provavelmente quando você tiver a oportunidade, você simplesmente vai magicamente virar um. Então, fica esse ponto. Estude. Se possível, encontre um bom mentor, aquele mentor que te guia, te ajuda, te mostra a direção, que não é simplesmente, minha mentoria é X, e daí a gente começa. Não, o cara vai conversar, ele vai perguntar quem é você vai sentir que, cara, essa pessoa, ele não tá, que nem eu falei da mesma coisa do desenvolvedor, ele não é mentor exatamente pelo dinheiro. O dinheiro vem, mas ele é mentor porque é do core dele querer ajudar, direcionar, fala. É uma coisa muito interessante. Então, estudo, mentoria, persistência. E claro, né? Você tem que ter um pouquinho de sorte, como eu tive. Ali do exercício, do teste, ser alguma coisa que eu já tinha visto. Então, sorte também conta. E acho que ficam aqui os meus pontos para esse vídeo, senão vai ficar muito extenso. Em algum momento eu quero trazer essas partes mais detalhadas, mas fica aqui. Ruby 2025 tá tendo empregos bons, vagas no exterior, por exemplo, que eu consegui em janeiro. E só trouxe esse vídeo agora porque eu precisava ter certeza que eu tinha dado certo. Então, bora para mais um ano. Bora lá, Dev. Abraço.